contribui e pode trazer um olhar diferente naquela produção. Então veja, hoje inclusive, para que a gente compreenda um pouco como isso funciona, e por sugestão da própria conferencista, que é a professora Maria Luísa Alencar, que eu estou muito feliz com a participação dela aqui hoje, essa manhã, nós vamos ter uma apresentação de 2 trabalhos que foram prêmios CAPES Tese. A primeira colocada, a Henrique, a segunda, a Ana Gondim, estão aqui e vão fazer uma apresentação dos respectivos trabalhos, para que a gente compreenda um pouco como é que isso funciona em termos de produção acadêmica, a metodologia, os resultados, como vocês devem apresentar. E me parece que essa sugestão da professora Maria Luísa foi excelente, para que a gente possa ver também a produção do programa, para que o programa apresente aos alunos que estão sendo recepcionados como tem sido elaborado aqui os seus produtos principais, como eu disse, que são as teses e as dissertações dos alunos. Até no Sucupira, a gente põe em segundo plano a própria produção docente. A produção que é exigida é a discente, que é a produção de vocês, como alunos. Por isso que a gente deve estimular e fazer com que essa produção ela surja e ela realmente apresente a contribuição que o programa se propõe de maneira crítica a fazer. Então, eu passo agora a palavra à professora Ana Paula Basso, para que faça igualmente essa recepção. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nessa mesa, rodeada por grandes amigos e professores ilustres. Ana, nossa diretora, que conduz aqui o nosso centro e dá muita atenção ao nosso programa, então somos muito gratos. Tenho a alegria de compartilhar e aprender a coordenação do programa junto com o professor Gustavo. E compartilho a disciplina também com o professor Geilson. Então aqui a parceria é forte e felizinho de estar aqui presente. Queria saudar a professora Maria Luísa, que está conosco aqui, que é a grande mentora, não tem como não lembrar do PPGCJ, sem lembrar da nossa professora Maria Luísa, assim como também, além Centro de Ciências Jurídicas, porque ela foi uma das pró-reitoras que deu muita atenção, dinamismo e visibilidade ao nosso programa. Assim como fico feliz em ver nossas egressas que hoje vão falar aqui com a gente, a Andrea e a Ana Gondim, que se tornaram grandes amigas e que eu pude de forma próxima também conhecer a competência e a alegria de ser aí resultados do trabalho aqui do programa. Também cumprimento os demais professores aqui do programa que estão presentes, que também refletem o sucesso que nós temos no nosso programa. Hoje mesmo nós estávamos na secretaria, eu e o Rosana estava comentando como tem pessoas de fora da Paraíba, ou seja, a notoriedade que o nosso programa tem em relação a isso. Temos muitos alunos que são de outros estados, então isso mostra o dinamismo e o sucesso que esse programa ele demonstra. Então fico aqui feliz de poder dar as boas-vindas a quem está chegando, a esses vencedores, porque o processo seletivo não é fácil. Nós sabemos aí que estamos chegando com alunos de grande competência, de grande comprometimento, reencontro também aqui no momento. Não vou me prolongar, porque nós temos ainda que ouvir as nossas egressas, assim como a professora Maria Luísa, que tem muito a contribuir. Boas-vindas a todos. Como o Gustavo colocou aqui, estamos à disposição para atendê-los e também, registro que o Gustavo colocou aqui, a gente precisa estar unidos nessa força, não são só os professores que fazem esse programa, a gente precisa que os discentes também produzam, sejam competentes, sejam comprometidos, porque uma das avaliações que nós temos dentro do relatório da Sucupira é justamente a qualidade das teses e dissertações. Não é o orientador que faz isso, são vocês. O orientador ele vai conduzir, vai ali trabalhar as balizas da pesquisa, mas quem tem realmente que mostrar o trabalho são vocês. Nós estamos aqui para facilitar, e precisamos aí desse comprometimento de todos para que a gente possa manter e até melhorar a qualidade do nosso programa.
Então, muito obrigada pela oportunidade de falar, professor Gustavo. Obrigada pela presença de todos aqui. E sejam bem-vindos. Nesse momento a gente desfaz a mesa. Eu agradeço a presença das autoridades aqui, né? Porque Thalita botou as autoridades acadêmicas, né? Eu disse, não coloque, professores, né? Passa. Quebrando o protocolo aqui rapidinho para fazer um convite da direção do CCJ. Coincidentemente, a aula magna foi marcada pelo professor Gustavo no dia da nossa confraternização de São João. Então, logo em seguida, o Coffee Break, em parceria com a direção, vai se unir para que no final da manhã a gente possa celebrar essa festa junina, cultural, marca a nossa raiz nordestina. Todos juntos a partir das 11, 11h30, já que aqui houve um atraso, a gente também não vai começar lá tão rápido, né? Então o Coffee Break vai ser junino, tá certo? Estão todos convidados. Obrigada. Eu agradeço. Vou colocar aqui. Então agora nós chamamos as nossas doutoras, né, formadas pelo programa, a Hendria de Souza do Campo Mota Soares, para fazer a apresentação do trabalho dela, intitulado Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. O custeio da manutenção e operação pelos estados destinatários e a garantia do direito humano à água e ao desenvolvimento. Análise a partir do estado da Paraíba. Esse trabalho foi orientado por nossa conferencista de hoje, a professora Maria Luísa Alencar. Você consegue controlar. Fala nos dois. Fala nos dois. Bom dia, gente. Meu nome é Hendria de Souza do Carmo Mota Soares. A minha tese foi orientada pela minha querida professora Maria Luísa, que vai falar logo em seguida. O título da tese é Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional PISC. Aproveitando a fala do professor Gustavo, a gente já insere a temática dentro de uma relevância regional para toda a região Nordeste. Então, o custeio da manutenção e da apuração pelos estados destinatários. Então, o que eu estou tratando dentro desse projeto de integração? Não é sobre a água, não é sequer sobre a estrutura. É como isso vai ser custeado quando estiver operando. Então, eu estou tratando de uma questão que se concretiza ao longo do tempo.
continuidade dessa obra. Então, custeio da manutenção e da operação pelos estados destinatários e a garantia do direito humano à água e ao desenvolvimento. Análise a partir do estado da Paraíba. Então, eu estou aqui, pelo título, já se verifica que eu estou na linha 1 do doutorado, que é Direito Econômico, que eu vou tratar de custeio, numa inter-relação com direitos humanos, a garantia desses direitos na perspectiva do direito econômico a partir dessa obra, que é uma política pública, uma obra de estrutura hídrica. Então, a minha abordagem, ela se voltou a trazer uma maior utilidade para vocês. É uma tese extensa, são muitos resultados, são quase 500 páginas de texto, e eu parti da minha experiência aqui no CCJ, em aulas como essa, em apresentação como essa, e da minha própria pesquisa, que poderia ser útil para vocês. Então, o pressuposto de utilidade para vocês que eu adotei é que todos estão no início do curso. Então, todos, ou pelo menos a maioria, já escolheu o problema, objeto de estudo, já fez essas escolhas. Então, vão iniciar a fase de desenvolvimento da pesquisa. Muitos orientadores vão escolher que vocês primeiro façam as disciplinas e depois comecem a tese. É uma escolha comum. Só que eu também fiz essa escolha como orientadora. Mas quando a gente começa a fazer as disciplinas e começa já a produzir os artigos, a gente percebe que muita coisa já pode ser alocada devidamente na tese da gente. E qual foi a minha escolha? Eu estava comentando com o professor Genilson. Eu fui guardando tudo. E eu criei um arquivo, uma base de dados enorme que não me servia de nada. E depois eu não conseguia encontrar isso. Eu fui falei, mas como eu faço? Eu daqui a pouco vou perder meu tempo de pesquisa. Na época eu estava trabalhando, só 2 anos depois que eu me tornei bolsista. Então eu dei um passinho atrás. E esse passinho atrás, a partir dele, eu vou apresentar minha tese a partir dele, acreditando que pode ser útil para vocês de alguma forma. E aí, então, eu vou centrar a minha fala nos elementos centrais do percurso metodológico. O meu percurso metodológico tem quase 80 páginas. Eu não vou tratar de todo ele aqui. Eu vou tratar só dos elementos centrais. E quais são esses elementos centrais? Como escolher os métodos, os procedimentos e as técnicas de coleta e de análise de dados. Foi esse passinho atrás que eu dei. Eu falei, mas eu já não escolhi isso no meu projeto de ingresso? Escolhi, mas quando a gente começa a lidar com o objeto, a gente verifica que tem alguns probleminhas que precisam ser revistos. Então, eu não vou tratar de como escolher o problema, mas para que vocês possam entender esses elementos centrais, eu preciso pelo menos apresentar os elementos sobre os quais a metodologia e toda a tese se volta. Que é o meu problema, a minha hipótese e pelo menos o meu objetivo geral. Então, o meu problema de pesquisa, ele consiste na seguinte integração. A forma de custeio da operação e manutenção do PISP, sob a perspectiva do direito econômico, das razões de realização dessa obra e da condição socioeconômica da região, a qual ela se destina, é sustentável, inclusive no longo prazo, e não causará danos aos direitos humanos, à água e ao desenvolvimento. Por que longo prazo? Inclusive, porque nós temos problemas de curto, médio e longo prazo. E obras de infraestrutura pública em todo o mundo, quando atingem o longo prazo, atingem custos insustentáveis e geralmente se tornam inoperantes, ofendendo todos os direitos humanos às quais elas se destinam a garantir. Então, por isso que o longo prazo ganhou um ressalte, mas a pesquisa, não vou tratar de resultados, mas só antevendo alguma coisa para vocês, a gente tem problema de curto, e não só de curto, de curtíssimo prazo. A gente está com um problema inicial de curtíssimo prazo, nessa perspectiva. Então, o projeto de integração do Rio São Francisco, ele se destina a 4 estados do Nordeste setentrional, porque seria inexequível a pesquisa de doutorado feita por uma pessoa só, no período de 4 anos. Então, eu delimitei ao estado da Paraíba e tudo isso está justificado, o porquê da delimitação, como ela é feita, está tudo justificado na tese para vocês. A tese está disponível integralmente no repositório de teses da UFPB. Qualquer um tem acesso a todos os elementos dela. A hipótese de estudo, ela contém a seguinte expressão: a forma proposta para o custeio de operação e manutenção do PISP, tanto em razão do meio como do modo de adoção, a partir das condições socioeconômicas da região, do direito econômico, na perspectiva da Constituição de 1988 e das razões de realização da obra, resultará lesiva aos direitos humanos à água e ao
Veja que tem dois critérios, meio de escolha e modo de escolha. Então, a minha metodologia vai ter que dar conta de tudo isso. O meu objetivo geral, a partir do meu problema e da minha hipótese, consistiu em compreender, a partir da análise do estado da Paraíba, os efeitos da forma de custeio da operação e manutenção do BISC sobre os direitos humanos à água e ao desenvolvimento, em consonância com os preceitos de direito econômico e da Constituição de 1988. Veja, então, que toda a minha metodologia e tudo que eu vou aplicar vai se voltar para o Estado da Federação, e isso é muito importante porque eu acredito que vocês já estão começando a classificar essa pesquisa. E é esse o ponto, talvez, mais importante, foi o passo atrás que eu dei. Estava eu lá coletando, guardando, eu fui e falei, mas não estou vendo aquela utilidade toda. Eu já devia ter alguma coisa pronta nessa tese. O meu passo atrás foi voltar nas obras de referência de metodologia. E quais são essas obras? Quais obras escolher? Como eu sei qual é a obra de metodologia que vai me ajudar? Minha primeira escolha foi obras de referência em ciências sociais aplicadas, que é onde o direito se insere. Então, eu adotei Humberto Eco. E como eu adotei? Qual é o critério para eu dizer o que são obras de referência? Não é, professor Gerildo? O que são obras de referência? Eu peguei o score, né, tem um percentil disso, de todas as citações que se faz e de todo o uso que se faz de referências bibliográficas. Então, esses são, em ciências sociais, os autores mais adotados no país. Então, ou seja, são considerados autoridades da temática. Então, eu adotei os três. A biblioteca da UFPB tem todos os três, tem a edição mais atualizada, está disponível na minha biblioteca. Mas a minha, como disse o professor Gustavo, nós estudamos o fenômeno jurídico, que está dentro das ciências sociais aplicadas. Mas ele tem tratamento próprio. Então, eu adotei uma obra de referência em metodologia jurídica. Por que essa obra é de referência? A professora Miraci Agostinho foi minha professora no mestrado. Ela foi por muitos anos a coordenadora da CAPES, que escolhia e avaliava projetos sem direito. A coordenadora em direito. Ela é a precursora de um dos mais renomados programas de extensão e pesquisa, que chama Polos de Cidadania da UFMG. E a minha pesquisa era uma pesquisa aplicada. Ela foi quem idealizou, aplicou e é um dos programas mais premiados no Brasil e fora dele. Então, essa pessoa tem uma obra de metodologia que hoje, ela já tem Dias e Cássio, são duas ex-orientadas dela, que trabalham com ela na obra. Então, eu parti dessas obras. O que essas obras me dizem quando eu estou com uma pesquisa? Todas elas dizem a mesma coisa. O que eu preciso? Eu preciso racionalizar essa pesquisa. Sem racionalização, essa pesquisa não tem cientificidade. A professora Ana Paula, que pertenceu à minha banda, até falou, a gente não tem dúvida da cientificidade. E se a gente fizer isso direitinho, o que esses autores dizem? Ninguém vai te perguntar qual é o seu objeto, porque você não tem como racionalizar sem especificar. Ninguém vai te perguntar se você tem uma pesquisa. Se você fizer isso direitinho, e foi o que aconteceu, né, professora? Ninguém na minha banca, em nenhum momento, me perguntou por que limitou? Qual é o seu objeto? Por que você não usou autor tal e autor tal? Porque mesmo que a banca entenda que tem um autor aplicável, fazendo direitinho a racionalização, eu deixo claro por que eu adotei aquilo. Eu deixo claro que para o meu objeto, naquele momento, com aqueles critérios de escolha que tem de estar na tese, os meus estão na tese, descritos, quais foram os critérios de escolha, essas perguntas todas que são sofrimento e que têm gerado regulação de qualificação de tese de doutorado, a ausência de um objeto, tem sido um problema constante. E outra dica, eu assisti muita defesa de qualificação de tese. A gente aprende muito, não é verdade? Aprende com os problemas que os colegas enfrentam para que a gente não possa enfrentá-los. Então, como é que a gente faz essa racionalização? Como é que a gente atribui cientificidade a uma pesquisa? A primeira providência são duas providências. A primeira é classificar detalhadamente essa pesquisa, por meio do que se chama tipologia da pesquisa. Eu vou mostrar agora a minha tese, daqui a pouco, como é que eu fiz isso e cada um está pensando em seu projeto. E a segunda providência que decorre da primeira.
Eu até participei de uma banca de TCC em que a pessoa simplesmente fez a segunda providência, totalmente, ela nem conhecia a primeira, achava que era irrelevante. Não, se você fizer a segunda providência sem a primeira, você não vai chegar no objetivo que se quer com a racionalização e você vai ficar com nada sem nada, ou seja, uma coisa sem motivo. Então, a segunda providência é outra, né? A descrição detalhada dos métodos, das técnicas, das estratégias, dos procedimentos utilizados para a coleta e análise de dados. Ou seja, é primeiro uma e segundo outra. Então, a gente faz essa primeira e essa segunda providência a partir de quê? Qual é o ponto de partida? Por onde eu começo isso? Eu já estou com as referências bibliográficas, eu estou com tudo bonitinho. E por onde eu começo? Fazer tipologia e sigo fazendo classificação. Então, o objeto de pesquisa. Nessa hora eu olho para o meu objeto e tenho que conhecer em profundidade. Qual é o objeto da minha pesquisa? Forma de custeio, de operação e manutenção do risco em face dos direitos humanos à água e ao desenvolvimento. O que significa isso? Eu vou especificar meu objeto. A forma de custeio consiste na decisão estatal de política econômica referente ao modelo pelo qual se realizará o custeio contínuo, ininterrupto, suficiente, inclusive de longo prazo, para o funcionamento rígido e pleno do PISC. Olha quanto elemento. Continuo, estou especificando o meu objeto. Ele tem que ser detalhadamente especificado para mim. Quando o Carlos Gil diz, essa operação é feita primeiro para o pesquisador. Ele tem que conhecer seu objeto no íntimo do objeto e dele mesmo. Porque senão ele não consegue transitar. Humberto Eco diz, sem isso não há cientificidade. Só há ideologia, só há subjetivismo, só há um texto, só mais um texto, não há pesquisa. Então, essa forma de custeio, ela se vincula à existência e continuidade operativa de obra essencial à região destinatária. Ou seja, a importância e a relevância desse objeto. Se essa forma de custeio for insustentável, ela gera a inoperância da obra. Então, analisando o meu objeto, eu consigo fazer a minha tipologia. Ou seja, eu estou em direitos humanos, eu estou com uma decisão política estatal, estou com uma decisão política de natureza econômica. Esse objeto é transdisciplinar, porque eu preciso ter conhecimento do direito, da ciência política e da economia. É uma pesquisa o quê? Contemporânea. O Grafia-Rio realizará, ou seja, não está concretizada, a escolha está acontecendo em tempo presente. Isso vai afetar todos os meus métodos de pesquisa. A vertente jurídico-sociológica, jurídico-interpretativa, jurídico-exploratória e qualitativa. O que cada um significa também está na tese, certo? E aí, o que acontece? A partir da minha tipologia, eu só tenho uma alternativa de escolha, não há duas. O único método que dá conta de uma pesquisa contemporânea de vertente jurídica sociológica cumulativamente é estudo de caso. E olha que eu coloquei estratégia. Por que estratégia? Porque, sendo estratégia do estudo de caso, eu tenho uma combinação de métodos, em que o método guia é o método do estudo de caso e tem os métodos correlacionados, no meu caso, o método histórico. Certo? Qual foi a obra de referência de novo? A obra de referência. É o autor mais citado no mundo, é um autor traduzido, que a UFPB também tem na minha biblioteca, é o INPE. É o autor mais citado por todos os órgãos públicos e privados e institutos de pesquisa. Ele apresenta um protocolo de estudo de casos, que tem que ser seguido a regra, que tem 9 elementos. Tá, então, aqui tem os princípios. Esses princípios determinam múltiplas fontes de evidência. No meu caso, pesquisa bibliográfica. Aqui só, vou dizer uma coisa, já tem que acabar, mas aqui talvez foi a coisa mais importante que aconteceu nessa pesquisa. Como escolher a pesquisa bibliográfica, e aí eu encerro, mas não tem problema, depois a gente pode conversar sobre isso. Como é, gente, que a gente escolhe a pesquisa bibliográfica? Como disse a professora Maria, a professora Graça Agostinho, um dos maiores problemas nas pesquisas jurídicas é que ninguém sabe como, por que a pessoa escolheu a referência bibliográfica. Como ela chegou aqui, por que ela chegou aquilo, por que ela adotou aquilo. Como é que eu encontro a referência bibliográfica, principalmente em uma temática como a minha, que é contemporânea, que não tem pouquíssimas, aliás, não tem nenhuma obra clássica fechando o meu objeto, só tem obra clássica dos meus elementos. Como é que eu faço isso? Olha, os cursos mensais da biblioteca da UFPB
profissão da minha vida. A UFPB, todos os meses, manda para todos os alunos inscritos, né, professor? Os treinamentos que são realizados. Lá eles ensinam como encontrar, onde encontrar todas as referências bibliográficas eletrônicas. Se é confiável aquilo, como você sabe se aquele artigo é confiável, como você verifica aquilo. Eles todo mês têm treinamento. Eu fiz 4 treinamentos, um para Scopus, que é uma base de dados bem grande, o outro portal CAPES, que tem acesso a todos os repositórios internacionais e nacionais. A gente tem tudo isso pago pela UFPB por meio do acesso CAPES, e eles ensinam quais instrumentos de pesquisa vocês vão utilizar para encontrar isso. Eles vão ensinar como construir e como operacionalizar operadores booleanos, que foi muito usado por mim. Depois você tem que tratar esses operadores booleanos na tese. E aí é onde a banca jamais vai poder te perguntar onde você encontrou, por que você selecionou isso, porque o critério está lá. E a UFPB está oferecendo isso para todos vocês. Vejam, dado o adiantado da hora, a gente precisou tirar um pouco o tempo, né, da ENPE, mas fica o convite à ENPE para você vir com mais tempo, talvez já nesse período de metodologia, e a gente fazer, né, essa análise. Diga aí. Eu já assisti a sua fala. Eu queria pegar a tua tese, eu fiquei curioso para saber quais são as formas de custeio da manutenção da operação. Tá. Ok. Eu parti do que já se tinha. O que já se tinha era um pré-acordo feito entre os estados e a União, em que ali estava estabelecido, por isso a minha forma de custeio, que quem vai custear, esse era o pré-acordo, de onde eu parti, daqui a pouco eu vou dizer onde eu cheguei. Esse pré-acordo partia da seguinte informação, de quem vai custear a operação e a manutenção da transposição são os usuários destinatários dessa obra, ou seja, nós cidadãos. Nessa perspectiva, eu verifiquei os valores previstos que estão sendo atualizados desde 2016. Esses valores eles estão contidos no plano anual, que todo ano é revisto, conforme as despesas previstas por ano seguinte. Quando eu avaliei esse custo, cada metro cúbico da água estava dando 0,80. 0,80 é um valor 10 vezes mais caro, a tarifa de água mais cara do país. Isso imposto a uma população que está em 24º no IDH nacional. São todos elementos de direito econômico, quem é do direito econômico está mais habituado, né, professor? Então, quando você verifiquei PIB, essa população não teria condições de arcar com isso. Então, como é que ia se comportar o setor produtivo e os municípios? Os municípios também iriam pagar? Então, eu fiz 15 entrevistas, fiz com a FAMUP, Federação dos Municípios, e parti dos critérios de direitos humanos. Ao final, fiz entrevista com o secretário de Estado, o Ministério do Desenvolvimento Nacional, e participei de 2 audiências públicas na Assembleia Legislativa, em que uma delas eu fui a palestrante e debati com os órgãos internacionais, com os órgãos nacionais, Ministério Público e ANA. Ao final, com toda essa coleta de dados, chegou-se à conclusão que a ideia é essa mesmo, e que tem um pré-projeto de lei, eu tratei dele na pesquisa, ele está exibido, ele só não está anexado, porque isso foi proibido, mas que a perspectiva é de criar uma taxa ou uma tarifa que imponha a todos do estado da Paraíba esse custeio de forma indistinta, sem considerar a população ribeirinha, sem considerar uma extensa área que hoje é isenta até da cobrança de água nacional, mas lá na tese eu explico o que é essa cobrança de água, cobrança pela água bruta, uma população extremamente empobrecida, todo mundo paga. Todo mundo paga pela fatura rural, todo mundo paga pela fatura local. Então, essa foi a primeira conclusão. A partir, e como isso foi construído? Porque eu adotei os elementos para verificação de quando esse direito humano à água e desenvolvimento é ou não lesionado. E de onde eu parti? Dos elementos do Comitê Geral do número 15 da ONU.
Ele diz, olha, para obedecer direitos humanos a agrodesenvolvimento, eu tenho que fazer isso, isso e isso numa política pública. Se eu não faço, eu estou lesionando esses direitos humanos. Então, toda a coleta foi para verificar a presença desses objetivos. Participação, conhecimento, Ao final, chegando à conclusão que ninguém conhecia nada, porque tem que ter conhecimento e debate prévio, é requisito desse direito humano, tem que ter aprovação, conhecimento e debate da população. Foi provado na pesquisa que não foi sequer publicizado nada, que vai ter simplesmente uma lei impondo isso. Então, eu concluí pela lesão e concluí pela insustentabilidade. A CAGEPA fez para mim uma análise comparativa entre as taxas do PISF adicionadas à taxa da CAGEPA. O último aumento da CAGEPA ela chegou a 0,15, foi de 8%, ela chegou a uma tarifa de 0,15. Ela falou, a gente já aumentou a inadimplência. Se a gente coloca uma taxa de 0,70, 0,80, que foi a variação por metro cúbico, não só essa população não consegue, dentro do seu pressuposto, como as empresas fogem da Paraíba. Então, a alternativa vai ter que ser isentar as empresas. Isso aumenta a conta para o usuário, de um direito humano básico. Isso aumenta o quê? O inacesso dele a esse direito humano básico. Está todo mundo entendendo? Eu olhei para o professor, gente, mas essa é uma obra federal. Portanto, ela foi custeada com recursos provenientes do orçamento da União. É uma obra custosíssima. Essa obra. é a obra mais cara do país. Não, mais cara não, eu vou até corrigir isso. Isso eu leio. Essa obra foi concluída. Por exemplo, aqui na Paraíba, a gente tem 2 eixos, só no meu vídeo. Essa obra já está em operação. Tá? 25% dela. Essa operação vai ter custo de operação e manutenção. Isso, que é a minha tese. Isso. Vamos lá. O custo atual, já que não tem lei criando taxas, a taxa seria realmente o financiamento da manutenção e da conservação. Mas quando não tem taxas, hoje, de onde vem os recursos? É também uma reunião de orçamento, porque os destinatários, como ser destinatário, são os Estados Unidos, e naturalmente quem se aproveita do sistema hídrico que foi construído pela. Objetivamente, a partir dos parâmetros internacionais, ou seja, no Chile, por exemplo, a taxa é dada da ONU e da OCDE, se uma tarifa de água ela consumir mais do que 3% da renda do consumidor médio, ela fere direitos humanos porque ela começa a ser inacessível a ele, esse elemento essencial. Então, objetivamente, essa taxa avança 17% sobre a vida das pessoas. Isso aconteceu na Guerra da Bolívia da Água, que avançou 22%. Então, foi verificar a lesão, eu verifiquei por meio desses parâmetros internacionais. Hoje, como é puxar? Aí a gente vai cair no que eu e a professora Maria Luísa participamos de vários debates, que é um debate sobre a privatização da água. Então, e que é um assunto que está sendo debatido mundialmente. Como o Brasil hoje sustenta seus sistemas de água? Ele sustenta por meio de tarifa e por meio de subsídios. A gente só não vê o subsídio. Infelizmente, a gente tem um problema de transparência e subsídios. Como o mundo financia, não existe sistema de água, principalmente sistema transposto, sustentável que não tenha subsídio público. A proposta aqui é retirar qualquer subsídio público, no pressuposto de que esses estados foram beneficiados, agora eles mantêm essa obra funcionando porque os recursos federais já foram empregados. Aí a gente está contrariando a própria Constituição Federal. E quando se trata de desenvolvimento regional e direitos humanos, a questão é outra, mas a gente tem uma composição de preço hoje funcionando com subsídio. Hoje, não é só a lei, professor, é preciso primeiro haver, como a gente tem um programa de competência nacional e estadual, é preciso haver um acordo entre os estados e a União. Então, esse pré-acordo avançou, eu tive acesso a ele, os elementos dele estão na tese, que nos primeiros 5 anos a União já disse, realmente é impossível para vocês. Então, vamos fazer uma taxa de redução do redutor. No primeiro ano vocês pagam 5, no 5º ano pagam 100, com uma revisão no 3º ano. E essa revisão vai partir do que pressuposto. Essa água trouxe o desenvolvimento econômico, trouxe receitas, promoveu a população para que ela tenha recursos. Se não promoveu, vai ter que conversar de novo. Desculpa, não.
É porque a gente tem que estar com um tempo bem curto, mas a gente vai trazer você outra vez aqui, viu? Já fica aqui o convite para a Andrea vir, principalmente na disciplina de eu vou chamar logo da orientada da hora a doutora Ana Godin, né, para fazer a apresentação do seu trabalho sobre invisibilizadas na vida e na morte, né, uma análise do transfeminicídio aqui na Paraíba. Ana Godin foi orientada de Adriana Vieira, que nos deixou, está agora na Federal do Rio de Janeiro, e co-orientada por mim. Bem, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Ana Carolina Gondim. Iniciar agradecendo ao convite do programa de pós-graduação, de onde eu sou egressa também. A minha formação na graduação foi na Universidade Estadual da Paraíba, no CCJ, no campus de Campina Grande. Mas mestrado e doutorado foi nessa casa, que eu me orgulho muito de retornar. Então, enfim, é um prazer, agradeço a professora Gustavo, a professora Ana Paula, a professora Maria Luísa, né, que teve a ideia. É uma felicidade muito grande reencontrá-los. O professor Gustavo foi o meu... Eu sempre o apresento como meu orientador, porque na minha cabeça, né, e no nosso cotidiano, na nossa relação orientador, ele foi igualmente também, tanto quanto, né, orientador, tanto quanto professora Adriana Vieira. E mais do que orientador, o professor Gustavo se transformou em um esteio, né, aquele ponto realmente de apoio. Enfim, então eu tenho muito respeito ao professor Gustavo, né, pelo professor que ele é, mas pelo ser humano maravilhoso que o professor Gustavo é. Respeito é admiração. Professora Maria Luísa, também, o meu penhoradíssimo respeito pela professora, pela pessoa que ela é, né, e as colegas muito queridas, enfim, Anne, Ana Paula, que se transformaram, né, em amigas nessa trajetória. Bem, os professores aqui presentes, todos os mestrandos e doutorandos. Então, vejam só, a minha tese teve por título Invisibilizadas na Vida e na Morte, Transfeminicídio, em João Pessoa, de 2016 a 2020. Então, ela foi desenvolvida na linha 3, né, a partir da perspectiva de direitos e gênero. Então, ela está alocada, digamos assim, no estudo, ou em um estudo, né, de sociologia, da sociologia do direito, tá certo? Bem, a Andrea fez muito bem, porque é uma área que ela se destacou, inclusive, muito durante as aulas. Eu me lembro muito dessas aulas de metodologia, né, e a Andrea sempre gostou. E para quem, enfim, pretende ser professor, pesquisador, de fato, é necessário que nós tenhamos, né, um mínimo de conhecimento, tá certo? A gente não faz ciência, né, sem método, sem metodologia. E, de fato, é algo que todos vocês devem valorizar. Então, as aulas de metodologia são extremamente importantes, né? Vocês aproveitem o máximo que possam, né, extrair dos professores, né, todo o suporte que vocês precisam. Porque nas graduações, nós ainda não nos abrimos muito
valorizamos muito, né? Nós, eu falo enquanto discentes, né? Metodologia está ali pelo primeiro e segundo período, a não ser quem envereda pelos PIBICs, né? Pelos grupos de pesquisa já, que termina abrindo um pouco a visão e conseguindo enxergar o valor, né, que estudar metodologia de fato tem. Depois, enfim, se reencontram com metodologia quando vão escrever o TCC, e quem não está afeito de fato à pesquisa, quem não foi aluno de PIBIC, quem não fez, né, monitoria, quem não enveredou por essa área, sente muita dificuldade em escrever. A escrita científica ela não é fácil, né? Ela não é fácil, e ela não pode ser confundida com outras escritas técnicas que nós, que estudamos direito, né, temos contato. Não é isso? Eu me lembro que quando eu comecei, enfim, a pensar em fazer mestrado, o primeiro pré-projeto que eu pedi para um professor à época revisar, ele disse: Ana, não é uma petição inicial, né? Você está escrevendo aqui, não é uma petição, se dispa, né, da advogada, é outra escrita, e realmente é outra escrita. Então, essa parte inicial da metodologia propriamente, a Andrea já fez bem, escutem o que ela disse, porque de fato o passo, né, os passos são esses que ela acabou de apresentar. Então, sobre invisibilizadas na vida e na morte, transfeminicídio em João Pessoa, eu trouxe o sumário da tese para que vocês tenham, né, uma ideia visual, digamos assim, do que foi a tese, né, do que foi a pesquisa sobre transfeminicídio. Dos inquéritos, do corpo da minha pesquisa, começou desde o segundo capítulo. Já a partir dessa discussão teórica, digamos assim, sociológica, antropológica, sobre a construção do corpo, né? Mas nesse terceiro capítulo se adensou, porque nesse terceiro capítulo eu parto exatamente de uma perspectiva que, enfim, a academia brasileira já se apropriou, vamos colocar assim, que é a questão da interseccionalidade, né? Então, e aí está, de fato, né, digamos, os marcadores sociais da diferença, da desigualdade, que foram, né, captados nos inquéritos, foram transformados em categorias. E no quarto capítulo e o último, né, é a discussão, digamos que jurídica propriamente. Tanto que na banca, Uma coisa importante é alertar que a pesquisa de Ana Gondim, ela atravessou o percurso metodológico todos os capítulos. Ela não criou um capítulo metodológico para descrever a pesquisa. A metodologia ela adensa em cada tópico, porque a ideia foi essa, ou seja, os tópicos serem os elementos onde ela vai apresentar como ela extraiu, né, todo esse percurso. E há alguns insights que só o campo traz, como Sim. naquele momento que ela estava fazendo o levantamento, e ela disse: poxa, ninguém tem um nome aqui. Aí um dos investigadores da polícia, né, estava assim por trás e acompanhando o que ela estava levantando, disse: e para que nome? Não é tudo viado mesmo? Né? Ou seja, pode matar, né? Não precisa de nome. E isso já vai adensando o quanto é importante também o campo, para que a gente compreenda esses fenômenos. O diário, né, de campo ele é muito importante. Realmente, observem, já do sumário, já no segundo capítulo, está até aqui no 2.2, mulher trans, travesti, não me importa, não é tudo viado mesmo, né? E assim vem. Foram, digamos assim, frases pinceladas, pinçadas, né, dos inquéritos. Esse mulher trans, travesti, não. De fato, eu estava, né, manuseando os inquéritos, e todos os inquéritos que eu conseguia pinçar, né, o objeto da pesquisa, quando eu começava a folhear, estava lá, homossexual, né? Aí daqui a pouco travesti, aí daqui a pouco homossexual vestido de mulher. E eu falei alto, que eu tenho esse defeito. Eu falei alto e disse: homossexual, homem vestido de mulher, Ave Maria, não há uma designação homogênea. E realmente um investigador estava próximo e disse: professora,
travesti, mulher trans, homossexual, e o nome importa? Não é tudo viado mesmo? Aí eu disse, opa, pronto, já sei aonde, né, vai ser discutido essa questão, tá certo? Na designação. E aí vem, no terceiro capítulo, por exemplo, no 3.1, meu filho trabalhava como travesti há 2 anos. Aí os contextos familiares, a questão da violência intrafamiliar e assim vai, né? Aí voltando, nesse quarto capítulo, inclusive um dos membros da banca, que foi o professor Luciano Nascimento, muito sabiamente ele disse, Ana, a tese é o 4º capítulo. Eu digo, de fato, a tese está no 4º capítulo. O 4º capítulo é a tese, é a discussão jurídica, mas eu precisava, né, do primeiro capítulo para escrever, para discutir, não é, a construção do corpo, e aí só a sociologia e a antropologia poderia me salvar, né? E o terceiro capítulo era exatamente, né, a justificativa para o meu problema, né? É a justificativa do meu problema. Então, por que as mulheres trans e as travestis, elas são mortas? Então, o ponto de partida, claro, está... A Andrea trouxe o problema dela na íntegra, eu resumi o meu problema, né? Então, o meu ponto de partida, o meu problema foi: a qualificadora do feminicídio é adequada para ser aplicada aos casos de transfeminicídio? Vejam só, transfeminicídio é um fenômeno criminológico, mas não está tipificado, não foi reconhecido pelo direito como crime, não é isso? Mas existe uma larga discussão na sociologia e na antropologia, no direito não, sobre a existência do transfeminicídio, né? Só que mata-se mulher trans e travesti como mata-se mulher cis, né? O fenômeno é o mesmo, será que é o mesmo? Né? E aí o objetivo, foi analisar se a qualificadora do feminicídio é adequada para ser aplicada aos casos de transfeminicídio a partir da realidade empírica de João Pessoa. Então, vejamos. Foram pesquisados, né, 13 casos de transfeminicídio. Qual foi o campo de pesquisa? A Delegacia de Crimes contra as Pessoas, né, da capital. Eu tive acesso a 1.404 inquéritos. Por que acesso? Porque pela numeração dos inquéritos faltaram muitos, né? E quando eu questionei onde estavam esses inquéritos, não foi me dada resposta. Então, eu não sei responder a vocês, mas os que eu tive acesso foram 1.404 inquéritos. Eu penso que como eles estavam no processo de digitalização, né, e eu tive acesso a alguns processos fisicamente e outros digitalizados, talvez, exatamente por conta disto, um aqui, outro acolá, né, enfim, estava em algum local ainda para ser digitalizado, enfim. Então, claro que esses inquéritos não foram perdidos, né? Eles estavam em algum local, só que nem eles próprios sabiam dizer pontualmente aonde estavam. E também não foram tantos assim. Eu notei algumas, né, lacunas. Então, de 1.404 inquéritos entre os anos 2016 e 2020, eu consegui localizar 13 casos. Vejam só, o objeto é bem recortado. Mulher trans e travesti. Não é a população LGBT de uma forma generalista. Claro que nesses 1.404 eu encontrei, sim, né, lésbicas, gays, enfim. Mas eu fui pensar, de fato, apenas e tão somente, né, mulher trans e travesti. Então, 13, não é isso? E quem eram, né, essas vítimas? 13 jovens mulheres trans travestis, e aí só elas próprias poderiam dizer, né, se eram travestis ou mulheres trans, por isso que sempre tem, né, essa dualidade, mulher trans / travesti, solteiras, pardas, baixa escolaridade, periféricas e prostitutas. Todas, Ana, todas. Absolutamente todas, aliás, todas não, menos uma. Uma que terminou sendo sepultada como indigente, não conseguiram localizar a família, não se tinham muitos elementos, né?
Porque, vejam só, no inquérito, qual foi, aonde eu encontrei a minha botija enterrada no fim do arco-íris? Nas declarações, nos depoimentos dos familiares das testemunhas. Aí sim, de uma riqueza, não é? De uma riqueza. Acho que um antropólogo, se tivesse investigando o que eu estava investigando, ele, enfim, acho que estaria escrevendo até agora, não é, a tese. Porque de uma riqueza etnográfica, não é, fantástica, tá certo? Fantástica. Então, do ponto de vista, né, da metodologia, do percurso metodológico, foi uma pesquisa empírica, de lógica indutiva, quanto ao objetivo geral, uma pesquisa explicativa, quanto aos meios, né, uma pesquisa documental. E aí, eu confesso a vocês que eu não utilizei, né, na tese a expressão etnografia dos documentos, como a Lovenkroll. Inclusive, né, há uma antropóloga, professora, que até organizou um livro a respeito da etnografia dos documentos, né, que é uma metodologia que, enfim, os antropólogos gostam muito de utilizar, mas ela cabe muito bem para o universo do direito, né? Nós estamos diuturnamente tratando de documentos, não é isso? Segundo os arquivistas, que são os cientistas que vão definir o que é documento, as leis também são documentos, né? Nós estamos, enfim, e podemos trabalhar muito com essa metodologia. Quanto à abordagem, uma pesquisa qualitativa e, obviamente, para a pesquisa qualitativa, né, nós chegamos à conclusão que a melhor análise a ser feita seria a partir da Bardin, né, da análise de conteúdo da Bardin. O referencial teórico foi extenso, né, aqui apenas, enfim, uma amostra, e os resultados, de uma forma muito breve, o mais breve que eu possa. Bem, minha gente, várias categorias foram extraídas, e algumas delas estão aqui. O nome, né? O nome importa, e aí não só o nome social. Vejam só, das 13, 12, tirando aquela, não é, que foi sepultada como indigente, não sabia o nome social dela, mas todos os 12 casos, outros, né, pelas testemunhas, se descobriu o nome social, mas em nenhum momento esse nome social foi utilizado. Nenhum momento, né? Sempre a designação, sequer entre aspas, sequer entre parênteses, né? O nome social foi desconsiderado completamente. Então, o nome social na perspectiva, aliás, o nome na perspectiva do nome social da vítima e o nome social no sentido da identidade de gênero, como eu disse a vocês. Ora, a autoridade policial trata de homossexual e as testemunhas também, ora de travesti, né? E assim vai. Interessante, muito interessante, são as perícias e os laudos periciais. Obviamente que eu compreendo, né, e fui me certificar disso, que existe um protocolo. E para que os peritos mudem a abordagem, esse protocolo é que tem que mudar. Eles não podem mudar, professor Gustavo, autonomamente. Então, a descrição, tanto no laudo do local do crime, como nos laudos tanatoscópicos, é homem vestido de mulher, né? Ou pessoa do sexo masculino vestido de mulher. Também se quer um parêntese, mulher trans, uma interrogação, né? Mesmo na descrição dos laudos, onde há uma certa, digamos que margem para que o perito, né, trabalhe, há a menção, tá certo? Há sequer uma leve discussão, um leve questionamento, não. É sempre homem vestido de mulher, o corpo do sexo masculino, né, vestido de mulher. E aí, outra categoria, a violência familiar. Então, vejam só, o abandono, a negligência, não é, começa no ambiente familiar. Poucos tinham contato com a família. E de todos os 3 casos, apenas uma mãe apenas, não é, externou o luto pela morte da sua filha, mesmo o tratando por filho. Tá certo? Pois não, professor.
Então, a violência familiar, a baixa escolaridade, todas, não é? Todas elas com baixíssima escolaridade, a ponto de nós termos, inclusive, uma analfabeta, 5 alfabetizadas, mas apenas no fundamental. Interessante, 7 não declaradas, né? Então, o que é que significa não declarado? Não foi perguntado? Não importa saber? Todas prostitutas, né? Claro, não tem acesso à educação, aliado, né, à abjeção, que vai levar à discriminação, à exclusão, né, enfim, a eliminação de fato, a descartabilidade dessa pessoa, né, não vai conseguir acesso ao mercado de trabalho. E aí a única opção é a prostituição, que já é um ambiente hostil, né? E aí essa hostilidade se duplica porque é uma prostituta travesti. Interessante, é uma prostituta mulher trans. Interessante é que nos relatos, né, de algumas prostitutas que eram colegas e que testemunharam, né, um caso ou dois testemunharam os crimes e nos outros que conheciam, elas relatam isso. A discriminação pelas prostitutas cis, mulheres cis, né? Então, as mulheres trans e travestis, elas estão de fato na última margem, né? A raça, todas pardas, pobres. Então, a discussão sobre a racialização foi muito interessante, porque eu parto da ideia, e aí, no último capítulo, houve uma comparação com o fenômeno criminológico feminicídio, e de fato a constatação é que o transfeminicídio, ele se diferencia do feminicídio por vários aspectos, mas tem um que é o determinante, é a abjeção, é o nojo social, nas palavras de Butler, né? Então, a morte da mulher trans e da travesti não enseja o enlutamento social. Primeiro, elas não são consideradas mulheres. Segundo, não existe, né, a comoção social. Percebam que nos casos de feminicídio existe uma certa comoção social, né? Mas do transfeminicídio não há comoção social. É o nó de Górdio, é o ponto realmente que vai fazer a bifurcação existir. Feminicídio para cá, não é? E transfeminicídio para lá, tá certo? O elemento periferia, né, estava, né, periferia como território de vida, todas elas e as famílias, através exatamente da consignação do endereço das testemunhas que eram familiares e da identificação da xerox dos documentos pessoais, eu consegui constatar que essa família também é uma família periférica, analfabeta, né? Então, aí já vem a questão da pobreza transgeracional, enfim, da exclusão transgeracional, né? Então, percebam que riqueza os documentos nos trazem, é isso? Então, a periferia como território de vida e como território de morte, todas foram mortas em locais periféricos, ermos. As mortes se deram de 10 horas da manhã às 5 horas da manhã, 10 horas da noite, perdão, 22 horas às 5 horas da manhã, não é? Sempre à noite, não é isso? A brutalidade das mortes, né? Em 10 casos, a brutalidade foi tremenda. Brutalidade no sentido de desfiguração desse corpo, tá certo? Então, de arrastamento do corpo, né? De ter tantas perfurações que os peritos não conseguiram ao certo, né? Havia tantas perfurações em uma delas que chegou praticamente à separação da cabeça do tronco, não é isso? Então, a brutalidade, os disparos de arma de fogo geralmente são a parte superior do tórax para a cabeça. Isso denota execução, não é? E a transfobia estrutural. A única linha investigativa é a questão do envolvimento por tráfico de drogas. Inclusive, era com o tráfico de drogas. Inclusive, era a primeira pergunta que os delegados e delegadas faziam às testemunhas, né? Era a primeira, certo? E como é que você sabe que era a primeira? Pelo que estava consignado exatamente, né, no documento assinado pelas testemunhas, certo?
Então, uma só linha investigativa, a desconfiança, né, da vítima e das testemunhas, todas as testemunhas que eram mulheres trans e travestis, se pedia os antecedentes criminais. Em outras testemunhas, eu não consegui localizar o pedido de antecedente criminal, né? A não utilização do nome social, os relatórios finais nos inquéritos muito diminutos, tá certo? Sempre pedindo arquivamento, pela falta, inclusive, da elucidação do crime. Nós vamos ver que em 9 casos dos 13 não houve elucidação do crime, né? Então, o fator impunidade, ele é muito crescente. E aí, obviamente, para eu encerrar, no quarto e último capítulo, que foi a discussão de fato jurídica, vamos dizer assim, a discussão, a tipificação, a caracterização do transfeminicídio, o cotejamento com o feminicídio, né? E a discussão sobre a necessidade de tipificação ou não, a partir da perspectiva, né, que na contemporaneidade nós estamos discutindo dentro da criminologia crítica, que é o direito penal dos vulneráveis, né? Que mudança é essa do direito penal, né? Que modificação é essa? E que falência é essa do direito constitucional? Tá certo? Quando o direito penal, ele se transforma, né, em um meio de proteção, um meio até de reconhecimento, vamos colocar assim, então o direito constitucional, ele já está morto e sepultado, né? Onde está esse direito constitucional? Tá certo? Então, minha gente, eu agradeço demais a atenção, qualquer necessidade, enfim, eu estou à disposição, professor Gustavo, professora Ana Paula. Professora Ana Paula sabem onde me encontrar, reitero o prazer, o agradecimento, né? E a felicidade, professor querido, é meu professor querido. A coisa melhor do mundo é quando você ama seu orientador, porque você leva seu orientador, né, para o resto da vida. Mas lembrem, amor é algo que a gente constrói, né? Amor é algo que a gente constrói. Sejam obedientes, né, porque eles têm mais experiência do que a gente, não é isso? Enfim, claro, sejam obedientes no sentido de escutem, né? Escutem, né? Escutem, deem uma chance, debatam e vão construindo esse amor, porque é para o resto da vida, minha gente, é para o resto da vida. Mas a responsabilidade é de vocês. A professora Ana Paula foi muito feliz, não é? A responsabilidade é de vocês. Permitam também que o orientador consiga orientá-los, porque também tem isso. Permitam que o orientador consiga, a orientadora consiga orientá-los. Pois um forte abraço e muito boa sorte. Muito obrigado, Ana Carolina. Então, quero agradecer a Ana Carolina, mas só devo dizer que o texto é seu. O orientador colabora, ajuda, mas é o seu texto. E acho que mas você foi essencial para mim. Todo mundo precisa ver esse texto publicado, né? Pela ideia e pela contribuição que ele traz, assim como o de Aendria, né? A gente tem que discutir essa publicação urgente. Vamos Parabéns. Sim. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Bom, então, vejam como ficou bom, né, esse modelo, mas a gente precisaria de mais tempo, né, professora Maria Luísa? E agora, sem demorar, vou convidar a professora. Ela está com o microfone? Então, vamos passar. Então, a ideia foi essa, mostrar como estão sendo produzidos os trabalhos aqui da casa, para que a gente tenha uma ideia acerca dos produtos que vocês que estão sendo recepcionados agora vão, digamos assim, a partir da convivência acadêmica, crítica, junto ao programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas, produzirem, né, em termos de formato da ciência, com base nas metodologias. Por isso que eu agradeço muito a Aendria e a Ana, e vamos sim chamar vocês mais ocasiões, inclusive para que a gente possa debater com mais tempo, né, a metodologia de cada uma delas.
Então, chamamos agora a nossa conferencista para a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas 2023.1, a professora doutora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa, com o tema Avanço da Extrema-Direita, Desinformação e Perseguição a Lideranças Progressistas, lawfare que afeta o desenvolvimento econômico e os direitos humanos. Eu não vou me alongar para tratar do currículo, que é vastíssimo, da professora Maria Luísa, mas só para dizer que recentemente nós tivemos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, lá em São Paulo, uma reunião da CAPES, universidade que eu poderia dizer que mesmo no campo do Brasil está num circuito um tanto periférico, né? A gente conseguiu entrar no centro graças a Maria Luísa, porque a gente participa do programa de internacionalização e foi uma luta muito grande para ela constituir isso. Então fica aqui meu registro, meu agradecimento por tudo que você representa para a gente aqui. Obrigada, Gustavo. Obrigada, professor Gustavo. Gustavo é suspeito para falar, tá, gente? As palavras são generosas demais. Muito bom dia a todos, a todas e a todes. Eu agora faço questão de fazer essa identificação. Houve já uma decisão do ministro Edson Fachin no Supremo, considerando essa menção importante, porque a língua portuguesa, as línguas latinas em geral, são muito machistas, tá? Então é importante realmente que a gente comece a pensar na neutralização, na neutralidade. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa pessoal minha. Eu estou esperando um neto ou uma neta de meu filho que mora na Alemanha, e na Alemanha tem aqui o professor Sven, né? Na Alemanha o artigo vai ser neutro, e como eles ainda não sabem o sexo, eles têm chamado de das Baby. Eu achei isso fantástico, porque é ou bebê ou a bebê, e é isso, né? Então, todos, todas e todes. Muito obrigada, professor Gustavo que está aí à frente do programa de pós-graduação, que é esse batalhador, né, pela universidade. Acho que Gustavo respira a universidade. Nós temos aqui no CCJ pessoas que respiram a universidade, e Gustavo é uma dessas pessoas. Muito obrigada. Professor Geilson, que está aqui, olha, esperou esse tempo inteiro. Muito obrigada por sua presença, uma honra ter você aqui. Professora Anne, diretora aqui da faculdade, outra figura querida demais. A Anne também é uma pessoa que desde que ingressou muito jovem. Vejam que a Anne é uma diretora jovem, engajadíssima, né, nas lutas que a universidade hoje tem enfrentado, né, que não são lutas fáceis. Eu saí mais da universidade, eu volto aqui muito raramente, mas todas as vezes que eu entro pelo portão principal da universidade, eu acho que retorno um pouco, mesmo agora já no governo democrático, porque ficou uma marca do governo autoritário que nós vivemos aqui na UFPB, infelizmente. E isso, para mim, assim, me dói na alma, né? E Ana é uma dessas pessoas que está lá, engajada, assim como Márcia, que tem sido também, é outra pessoa, desde que eu estava aqui, do vice-diretor ainda, que respira, que já foi coordenadora do curso, chefe de departamento, etc. Ana Paula Basso, essa queridíssima, participamos de várias bancas em conjunto, porque nós temos pesquisas muito semelhantes na área de desenvolvimento, ali quando pegam um pouco a parte de tributação. Professor Sven, querido demais, professor que é uma referência internacional em direitos humanos, né, que é uma pessoa que se faz na luta também, na questão acadêmica e na luta, né, no engajamento pela luta dos direitos humanos. Ana, Gondim, a Êndria, queridas, né, foram essas duas teses que foram premiadas aqui do CCJ, no PPG-CJ, e vão concorrer ao Prêmio CAPES de Teses. Elas dizem muito do programa. A de Aêndria, com essa vertente mais voltada para as questões de desenvolvimento e dos direitos humanos, principalmente os de natureza social,
E aí vem a tese de Ana Gondim, né, com essa abordagem pelos direitos humanos, e aí trazendo as causas sociais e os impactos pessoais disso. Então, acho que essas duas teses são muito representativas do nosso programa. E, oxalá, né, que acho que no caso a Diaêndria, que é que está concorrendo formalmente, ganhe o prêmio CAPES de teses. Isso nos falta. E eu acho que também é importante colocar essas teses no prêmio UFPB, no prêmio PRPG de teses, né, que aí ocorre ainda também no âmbito da UFPB este ano. Tá? Muito obrigada pela presença de cada um, de cada uma. Estou vendo ali a professora Márcia Lucena, que foi prefeita da cidade de Conde, é suplente de deputada estadual aqui na Paraíba. Nanego Lira, que é ator da Globo, fico muito feliz, que era o Padre Zezo na última novela. Lembra daquela novela Mar do Sertão? Está ali o Padre Zezo me assistindo, né? Obrigada a vocês todos e a vocês todas. Eu vou pedir que vocês... Eu vi também a professora Fernanda, está ali, professora Fernanda Vasconcelos, que é outra querida com quem participamos também diversas vezes em bancas conjuntas. Então aqui eu só tenho amigos, gente, só vocês que estão me conhecendo agora, alguns, porque tem uns que estão voltando e que já me conheciam. Então, me elogiar por parte dos amigos, podem dar o desconto da suspeição deles, tá? Vou pedir que vocês tolerem minha conversa por uns 30 minutos. Eu me preparei, na verdade, para 1 hora de aula mesmo, mas acho que diante do adiantado, me aturem por uns 30 minutos, né, acho que vai ser suficiente para eu dizer do tema que trouxe para vocês. Quando o Gustavo me convidou, eu fiquei tentada a trazer alguma coisa na vertente mesmo acadêmica. Como eu fui pró-reitora recentemente e como eu faço parte do conselho da CAPES, de consultores da área de direito da CAPES, eu pensei em trazer alguma coisa sobre as regras da CAPES. Depois eu digo, não, eu estou sendo convidada como pesquisadora na área do direito. Portanto, eu vou trazer as pesquisas que hoje me absorvem, que são variadas, mas elas têm assim um eixo comum. Eu trabalho desenvolvimento econômico, social e político, portanto, eu trabalho a questão desenvolvimentista numa perspectiva plural. Isso fatalmente dialoga com a ideia de Estado democrático de direito. Não dá para falar, né, em desenvolvimento no Estado autoritário, porque aí ele não vai se exercitar, né, completamente. E isso dialoga com democracia, né? Então, as minhas coisas estão aí hoje mexendo com políticas públicas, especialmente de natureza econômica e social. Isso reflete em direitos sociais e econômicos, né? E isso dialoga com a questão da democracia. Nós estamos saindo de um período muito obscuro na história do Brasil. Espero que nem tão cedo a gente repita a experiência, né? Eu tive agora na Europa e eu dizia, principalmente em Portugal, pessoas me perguntavam, eu dizia, nós estamos conseguindo respirar no Brasil. Então, acho que a gente voltou a respirar. Nós passamos aí 4 anos, eu não conseguia dormir direito, tinha pesadelos. Nós sobrevivemos, né, a esses 4 anos do governo Jair Bolsonaro, né? E Bolsonaro não foi presidente à toa. Ele foi presidente porque nós vivemos um processo de fragilização das instituições democráticas no Brasil, do Estado democrático de direito, e isso permitiu, com o apoio da grande mídia nacional, com o apoio interessadíssimo do Congresso Nacional e com o apoio do Poder Judiciário brasileiro, tá? Então, essa conjugação de fatores, que são fatores que envolvem as principais assembleias, os principais colegiados no Brasil. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando do Congresso Nacional, Câmara e Senado, nós estamos falando da grande mídia brasileira, tá? Então, essa conjugação fragilizou o Estado democrático de direito no Brasil, fragilizou as nossas conquistas em termos de direito, porque essa conjugação representava uma conjugação de interesses do capital monopolístico internacional para o Brasil e para a América Latina. Isso não aconteceu somente no Brasil.
Então, se a gente for fazer uma trajetória, um item histórico recente na América Latina, a gente vai perceber que na primeira década dos anos 2000, ali do 2001 ao 2010, nós tivemos uma ascensão das forças de esquerda, mas não de esquerda. O Brasil nunca foi de esquerda, o presidente Lula não é de esquerda. Nós estamos falando aí da centro-esquerda, mas principalmente de figuras desenvolvimentistas. Nós vivemos no Brasil, na primeira década deste século, né, um período do chamado neodesenvolvimentismo. Foi depois das grandes crises dos anos 90, os anos 80, os anos 90, né? E a América Latina, o Brasil, a eleição de Lula em 2002, né? 2003 a 2010, a final de 2010, Evo Morales na Colômbia em 2006, Cristina Kirchner, acho que 2007, né? Rafael Correa no Equador, 2000 e alguma coisa, todos no primeiro decênio, né, desse século. No segundo decênio, na primeira metade do 2011 a 2015, mais ou menos, as forças da extrema-direita, as forças que representam o capital financeiro internacional, no momento desse capitalismo financeiro em crise, essas forças se organizam e elas começam a fragilizar esses governos que eram progressistas, esses governos que representavam a concessão de direitos econômicos e políticos para essa população, né? População que, de qualquer maneira, vive na periferia do poder mundial. Tá? Na segunda metade do segundo decênio, 2015 em diante, esses governos começaram a cair. Tá? Começaram a cair. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu no Equador, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Argentina, o Peru nunca conseguiu se levantar, enfim. Então, essa realidade, e agora nos parece que houve uma retomada, né, num processo de luta constante, gravíssima, a retomada dessas forças democráticas, né, conseguindo voltar a gestão das políticas públicas nesses estados, mas num contexto de estados absolutamente diferentes do ponto de vista dos direitos constitucionais, das políticas públicas, do orçamento público, da possibilidade de promoção do desenvolvimento nacional, do que nós tínhamos no estado até 2010. Né? O que foi que aconteceu? Aí a gente volta, em 2011, Dilma Rousseff assume. Dilma Rousseff é tida como primeiro, acho que aí tem um aspecto misógino importante de ser destacado, era mulher, tá? Era uma mulher que não se dobrava, era uma mulher que não era política, ela era mais técnica, ela não conseguia dialogar com o Congresso e as coisas foram por aí, né? Ela depois passou a ser tida, houve todo um alinhamento da mídia com o Congresso Nacional, com a Faria Lima, com os grandes detentores, os donos da economia brasileira, os capitalistas do estado de São Paulo, de dizer que Dilma era incompetente, era uma anta, era isso, era aquilo, né? E resultado, ela foi reeleita pela pressão, pela presença de Lula, claro que pela liderança de Lula. Dilma foi, surpreendentemente, Dilma foi reeleita. Não era para ter sido, ninguém esperava, a Globo não esperava, os partidos políticos não esperavam, ela foi reeleita. Aí ela não podia governar, tá? Ela ou não assumiria, ou se assumisse, não poderia governar. Enfrenta a Câmara Federal com o Eduardo Cunha e as suas pautas bomba. Dilma assume em janeiro de 2015 e em abril de 2016 a Câmara vota o seu afastamento, né? Um processo estranho e um processo que hoje a gente percebe que foi absolutamente ilegítimo e absolutamente ilegal, com um leve
leve verniz de legalidade. O sistema do impeachment, ele envolve um aspecto político e um aspecto jurídico. Vocês se lembram que na votação no Senado, quem presidia era o presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, né? Porque ali você tem uma votação política que precisa receber a máscara de um processo jurídico, judicial, legítimo. Por pedaladas fiscais, que no dia seguinte à votação no Senado, a coisa foi tão escrachada que ela foi afastada, ela foi impeachmentada, mas não ficou inelegível. Se havia crime de responsabilidade, a consequência principal é se tornar inelegível por 8 anos. Então ela foi afastada, mas não se tornou inelegível. Pôde, inclusive, se recandidatar. E perdeu para Senado em Minas Gerais, né? E depois nessa votação lá do Senado, o que a gente percebe é que no dia seguinte, pedaladas fiscais, por lei, deixaram de ser uma conduta questionável, do ponto de vista da responsabilidade administrativa. Então já não era mais crime. Então, nunca antes, nunca depois dela. Esse foi um processo judicial difícil da gente entender no contexto do Estado de Direito, e logo em seguida nós passamos a viver, durante o ano de 2016 já chegou a haver uma condução coercitiva do ex-presidente Lula, e no ano de 2018, o ano da eleição, que ele poderia ser candidato, ele foi preso e passou 580 dias preso pela Operação Lava Jato. Então, que conjugação de forças se organizou para que esse desfecho acontecesse no Brasil? Quando Dilma foi afastada, na Câmara, lá em abril, Temer já assumiu. Quando houve a votação no Senado, em agosto, Temer foi consolidado. Lembram quais foram as primeiras medidas de Michel Temer como presidente da República? Vocês se lembram? Como presidente titular aí? Uma das primeiras medidas que o Congresso Nacional votou em menos de 2 meses foi a questão do teto do gasto público. Uma emenda constitucional que alterava o investimento público do Brasil em educação e em saúde pelo prazo de 20 anos, a partir do ano seguinte, sendo reajustado exclusivamente pelo índice da inflação. Tá. Aí veio a reforma trabalhista, veio depois a reforma previdenciária. O que isso quer dizer? Houve um desmonte do Estado de Direito no Brasil, houve um desmonte dos direitos sociais e houve um desmonte do Estado democrático no Brasil. Por quê? Esse processo de impeachment, né, e os processos que estavam acontecendo no contexto da Operação Lava Jato mostravam a realidade de um Estado que não era democrático, que não era de direito, era um Estado de exceção, né, com a utilização de uma prática típica do chamado, o professor Gustavo sabe muito melhor do que eu, do chamado direito penal do inimigo. Esse pacote de coisas iria prejudicar o país. Eu me preocupava com o nosso programa de pós-graduação. Diversos professores do nosso programa de pós-graduação não perceberam a armadilha. Não perceberam que o Brasil estava sendo instrumentalizado por essas forças para que nós perdêssemos direitos. Tá? Poucos professores denunciaram, no Brasil inteiro. Poucos jornalistas. As pessoas foram contaminadas por um ódio, né, por um discurso de ódio, né, por uma ojeriza à política, porque no contexto disso vinha como elemento fundante a criminalização da política. Tá? Então era preciso, tanto que Bolsonaro foi eleito como sendo um sujeito apolítico, 28 anos como deputado federal, todos os filhos na política, né? Uma pessoa que mamou nas tetas públicas o tempo inteiro, mas era o apolítico. O juiz Sérgio Moro virou herói nacional. E ali, lá atrás, 2016, né,
Eu tinha escrito um texto para um livro na Colômbia que era sobre a política econômica do petróleo no Brasil. E eu achava, eu intuía naquela época, e eu estava certíssima, mas eu intuía como pesquisadora que aquela zorra toda, aquela confusão toda, o afastamento de Dilma, a Michel Temer, que isso tinha a ver com a nossa política de petróleo. Eu vinha trabalhando petróleo, eu estou misturando a parte acadêmica com a parte... Eu vinha trabalhando petróleo aqui mesmo no programa desde 2008. Em 2009 eu aprovei junto ao CNPq, pelo Edital Universal, que é um projeto financiado, eu aprovei um projeto para discutirmos as consequências sociais e políticas e ecológicas, ambientais, do pré-sal, da descoberta do pré-sal. Eu nem calculava, em 2008, 2009, auge da liderança de Lula. Lula conseguiu aprovar 4 leis para o pré-sal. Não foi uma, 4, inclusive a do Fundo Social, que dizia que era 70% para a saúde e 30% dos recursos do pré-sal para a educação. E que a Petrobras, empresa brasileira, que nesse período chegou a estar entre as 5 maiores empresas de petróleo do mundo, na frente do Irã e do Iraque, na frente de tantas outras americanas e etc. A Petrobras, pela descoberta do pré-sal, mexeu com os interesses geopolíticos internacionais. Sabe? Acionou o gatilho. Aqui não é mais possível. Né? E o que é que acontece? Em 2014, não é que a Operação Lava Jato não existisse, ela já tinha sido aberta. Em março de 2014, o Ministério Público Federal, através de Janot, lembram de Janot? Que eu não sei por que Dilma reconduziu Janot pela segunda vez, que era um inimigo ali, preparado para dar o bote. Né? Então, Janot criou, em março de 2014, a Força-Tarefa da Lava Jato. Aí o Ministério Público Federal estaria instrumentalizado para agir no caso da Operação Lava Jato, para investigar supostos desvios ocorridos no âmbito da Petrobras no Rio de Janeiro. Corrupção, desvio de recursos, enfim, eram 3 deles, formação de quadrilha, sempre formação de quadrilha. No Rio de Janeiro. Isso foi o primeiro salto jurídico, processual, estranho, né? Quer dizer, como é que isso vai aparecer lá em Curitiba? Beleza, era um juízo federal, teoricamente poderia. Essa operação, que no começo de 2014 não parecia muito incomodar, quando a mídia percebeu que era aí que realmente poderia fragilizar o governo, aqueles agentes da Operação Lava Jato, especialmente o procurador Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, se transformaram nos heróis nacionais da vez. Em 2016, Lula foi preso e até aí tudo na cabeça de quem pensava o Brasil, né, de nós críticos do processo todo, estava muito embaralhado ainda. Você percebia que ali tinha alguma coisa? Eu já sabia, desde antes, desde a denúncia de Julian Assange, não sei quem, que os principais computadores da Petrobras tinham sido roubados, desapareceram, com os segredos do pré-sal. Eu já sabia que o Congresso tinha revogado as leis do pré-sal, nós já sabíamos que a reforma da Previdência estava em curso, trabalhista e etc., nós já sabíamos que estávamos perdendo direitos, mas eles não sabiam o que se passava. O que se passa? Por que Lula foi preso? Lula foi preso porque o Supremo Tribunal Federal mudou uma interpretação que ele não poderia mudar. Ele não poderia mudar, não há interpretação possível, nem da parte do Supremo, para o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém será preso senão depois de sentença penal final condenatória.
E o Supremo Tribunal Federal resolveu entender que depois do julgamento em segunda instância, poderia ser preso. Então, mudou o entendimento acerca de uma coisa que ele não poderia interpretar, não poderia ter esse entendimento, que é expresso na Constituição, e o Supremo é o guardião da Constituição. E aí Lula foi preso. Passou, o Bolsonaro foi eleito, começou a mostrar quem ele era realmente, porque valia tudo para criminalizar o PT e retirar qualquer possibilidade de retorno de Lula ou de alguém da esquerda ao poder. Valia tudo. Mesmo acreditar que Bolsonaro não era tudo que parecia ser. Não é tanto assim. Problemas com mulheres, não. Com gays, não. Com jornalistas mulheres, não. Resolveram fazer de conta que Bolsonaro poderia mudar pelo fato de se assumir a cadeira na presidência da República. Mas começaram a perceber que não era bem assim. 2019, tudo resolvido, o Supremo Tribunal Federal mudou de novo o entendimento. Ah, não, o que vale é o que está escrito na Constituição agora, um ano e tanto depois. E aí, pronto, aí soltaram Lula. Aí houve a Vaza Jato, e aí começaram a mostrar que ali havia um conluio entre o Ministério Público e o... Né? A essa altura, Moro já não era mais juiz, porque Moro deixou de ser juiz para ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Então a coisa já estava mais ou menos esclarecida. E a Operação Vaza Jato foi realmente um milagre que aconteceu para que nós pudéssemos compreender. Esse contexto todo, gente, tem um nome que eu só vim a saber depois. Eu não sabia, ninguém sabia. Isso se chama lawfare. O lawfare é uma conjugação da palavra direito, law, lei, com o warfare, que é guerra. Lawfare é a guerra através do direito. Quando isso começou? Aí lá vai, né? Vamos investigar isso. A primeira vez que a gente lidou com isso doutrinariamente foi quando Cristiano Zanin, que muito provavelmente vem a ser ministro do Supremo, Cristiano Zanin com Valesca Teixeira e Rafael Valim, que é uma pessoa que por acaso eu conheço, eles lançaram um livro em dezembro de 2019 chamado Lawfare, uma introdução. E aí eu consegui falar com Valesca. Eu tive assim umas 3 conversas longas com Valesca. Como vocês descobriram? O que é isso? Aí ela começou a me dizer, eu fui para os Estados Unidos. Eu passei 4 meses nos Estados Unidos, estudando quem? A OCDE. Lembram da OCDE? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das agências da ONU, que deveria implementar, especialmente nas realidades periféricas, o desenvolvimentismo, né? A OCDE. Quando a coisa mudou no mundo liderado pelos Estados Unidos, os países do núcleo orgânico, no 11 de setembro de 2001, no 11 de setembro, aí você começa a entender o processo. Engraçado que Valesca disse, professora, a partir do momento em que eu entendi o que se passava, ficou mais fácil fazer a defesa do presidente Lula. O 11 de setembro deu aos Estados Unidos uma oportunidade extraordinária de exercer seu controle financeiro, militar, etc., no mundo. Ali, no mesmo ano, um major-general da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, chamado Charles Dunlop, ele resgata essa palavra lawfare. Ele diz assim, olha, é mais fácil para os Estados Unidos, para a população americana, a gente fazer uma guerra sem destruição física, sem destruição material. Então, podemos utilizar as instituições e realizar uma guerra através das instituições. Tá? Como é que isso foi feito? Primeira lei que os Estados Unidos votam chama-se Patriotic Act, a lei patriótica, lembram? A lei patriótica permitiu aos Estados Unidos uma série de exceções, inclusive prender gente aonde quiserem, hoje, aqui e agora. Você é, como é que chama quando um disco voador ele leva? Você é abduzido. Você pode ser abduzido em qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma pressão, que esteja alguma denúncia contra você e tal.
No âmbito da OCDE, no âmbito da cooperação econômica, eles recuperaram uma lei de 1977, que chama FCPA, que é a Foreign FCPA. Deixa eu ver se eu anotei aqui em algum canto. Que é uma lei Foreign Corrupt Practices Act, a lei anticorrupção americana. Eles recuperaram essa lei e o Departamento de Estado, Departamento de Justiça, o FBI, eles passaram no contexto da OCDE, a exigir de todos os países uma coisa que era importante, inclusive no âmbito do direito eletrônico e do chamado direito digital, que era combate à corrupção de agentes públicos, o combate à corrupção sistemático, né, nesse contexto da OCDE, e a implantação de medidas de total transparência pública. Total transparência pública. E aí eles lançaram um plano de ação, aí eles lançaram uma agenda, a OCDE lançou uma agenda, e os países tinham que aderir. Se não aderissem, as sanções eram muito pesadas. E aí o Brasil aderiu e todo mundo aderiu. Foi ali com Dilma Rousseff, primeiro mandato de Dilma Rousseff. Né? 2009, esse grupo todo dos Estados Unidos fez uma conferência aqui na cidade de Fortaleza e começou o treinamento da Polícia Federal Brasileira. Moro e Dallagnol estavam nesse encontro em 2009. E Moro e Dallagnol, a partir daí, passaram a ser agentes treinados, tá, pelos Estados Unidos. E a ideia era transparência pública, ética na coisa pública. Então, o que seria muito bom, na verdade, né, poderia acontecer, né, como um sistema público, até mesmo de espionagem. Por que você sabe disso, professora? Agora, em Natal, gente, eu sou daqui, viu? Não sou de Natal, não. Estou lá só emprestada. Agora, em Natal, na minha disciplina, nós estudamos direito digital. E tudo no direito digital é parâmetro da OCDE. Tudo. Então, assim, todos os planos, todas as agendas, tudo. Você tem que realmente... Aí eu me entrei um pouco mais com visão crítica. Não me peçam para comprar a OCDE, como eles dizem que a OCDE é. Não me peçam, né? Sim, eu sou uma pesquisadora que tenho visão crítica e tenho engajamento político. Né? Em nenhum momento eu me escondi, né? Pelo contrário, eu uso a minha cátedra para denunciar. Tá? Então, a gente começou a perceber que realmente ali havia uma instrumentalização do sistema de justiça, né, para fins externos ao processo. O que a gente percebe hoje, e houve agora uma denúncia recente, ainda não provada, espero que seja comprovada, de um tal de um Tony Garcia, né, mostrando qual era o método de Sérgio Moro. Né? Então, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal de Curitiba, eles agiam como uma quadrilha, para combater corrupção. Depois eles desviaram dinheiro da Petrobras, né, e geraram um fundo de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Dinheiro que ainda não apareceu. Podem esperar que Dallagnol vai ser preso. Espero. Né? Porque isso... Então, o que houve com o lawfare? A instrumentalização do sistema de justiça, dos agentes de justiça, para perseguir políticos progressistas. E isso foi aqui, e isso foi na Bolívia. O que houve de diferente na Bolívia, minha gente? Na Bolívia, tem uma coisa que é fundamental na realidade da Bolívia, que foi a votação, a aprovação do que eles chamaram lá da Constituição Política do Estado Plurinacional.
Vocês já ouviram falar nisso, né? Constitucionalismo, neoconstitucionalismo latino-americano, com base na Constituição boliviana. Eles conseguiram instituir uma reforma no judiciário e instituíram duas modalidades de jurisdição, chamada jurisdição ordinária e a chamada jurisdição originária, para o julgamento das comunidades indígenas que representavam quase metade, ou acho que um pouco mais da metade, da população boliviana. Essa reforma do constitucionalismo boliviano, se a gente pensa no constitucionalismo mexicano, lá em 2017, coloca a América Latina num protagonismo importantíssimo com relação à questão constitucional. Da questão constitucional da Constituição que defende direitos, da Constituição que defende a democracia. 2017 a Constituição mexicana, 2009 a Constituição boliviana. Né? Mas o mundo conhece a Constituição de Weimar, Constituição de Weimar de 19, né? Nem a do México e essa de agora também não. Então esses agentes passaram por esse processo e eu queria só ler para vocês aqui o que acontecia. Vou ler aqui rapidamente, para vocês entenderem por que neste livro, que aí eu me orgulho de dizer que o livro de Cristiano Zanin foi lançado em dezembro de 2009. Em dezembro de 2009, aqui no estado da Paraíba, um grupo de políticos, 2019, em dezembro de 2019, aqui no estado da Paraíba, um grupo de políticos foi preso. Entre eles, a professora Márcia Lucena, que está aqui presente. Tá? Todos representantes de um partido político e todos gestores públicos. Tá? Com a prisão desse monte de gente aqui na Paraíba, e a denúncia de mais 27, mais não sei quantos, 50 e tantos, peraí, alguma coisa errada tem aqui também. Não só está lá na Lava Jato, não. Tem alguma coisa errada aqui também. E aí chamei um grupo para discutir na minha casa. E aí nós pensamos, vamos estudar o caso da Paraíba também. Se nós conseguimos, em âmbito nacional, porque vocês se lembram disso, houve um grupo de professores em âmbito nacional, Gisele Citadino, Carol Proner, Eugênio Aragão, não sei quem, que não dormiu, que escreveu diversos livros, questionando a Lava Jato, mostrando a sentença anunciada, fazendo... Eu digo, bom, se isso foi feito nacionalmente, vamos fazer aqui também. Claro que nós encontramos muita dificuldade. Aqui era diferente de você questionar o judiciário local, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Né? E aí encontramos poucas pessoas, mas os poucos que escreveram no livro, escreveram com uma qualidade, inclusive o professor Adriano de Leon, o professor Gustavo Batista, então poucos escreveram com uma qualidade extraordinária. E nós lançamos este livro em 11 de setembro de 2020, no Dia do Jurista, né? 11 de setembro, Dia do Jurista de 2020. É a segunda publicação sobre lawfare no Brasil. Nós ficamos em primeiro lugar na Amazon por muito tempo com este livro, sabe? E hoje a gente deve estar aí. Eu acho que no segundo, terceiro lugar da Amazon no tema lawfare. Porque depois disso, aí muitas pessoas lançaram, né? Por exemplo, tem esse aqui, do pessoal de Goiás. Tem uma coleção enorme que foi lançada agora, que eu posso mandar para vocês pela secretaria por WhatsApp, que é uma coletânea de 6 livros sobre lawfare, esses 6 livros foram feitos em homenagem à professora Carol Proner, que é lá do Rio de Janeiro, que por acaso é a esposa de Chico Buarque de Holanda, né? E é uma pessoa que lidou com a gente esse tempo inteiro nessa luta. Então, a gente resolveu, né, intervir, escreveu esse livro. Quer dizer, o livro não é processado, né? Porque ninguém processa um livro. Inclusive, tem gente que questiona, não digam que foi o livro que foi processado. Quem é processado são vocês. Vocês estão processados. Ponto. Então, o livro, o desembargador, que é o desembargador relator da Operação Calvário aqui na Paraíba, nos processou. A mim, a professora Gisele Citadini e ao professor Leonan Lisiero, que por acaso até trabalhou aqui também como professor visitante. E o professor Flávio Lúcio, pelo artigo dele. E o desembargador relator, que é o desembargador professor Ricardo Vital,
ele pedia a retirada do artigo de Flávio Lúcio do livro ou a retirada do livro de circulação. É uma ação de indenização cível, ele cobra um bom dinheiro da gente, espero que ele não ganhe, que ele não tem como pagar, mas o fato é que ele pediu em liminar, ele pediu que o livro fosse retirado e tal, caiu para um juiz muito corajoso, muito valente, que eu não sei quem é, Antônio alguma coisa. Esse juiz entendeu que isso era censura e que nós estávamos na nossa liberdade, tanto de expressão quanto de cátedra. E realmente ninguém fez nenhum juízo. A gente divulgou aqui por exemplo, o artigo de Adriano de Leon sobre o aspecto misógino da Operação Calvário, com a prisão de tantas mulheres, né? É um artigo, é um primor de artigo. Vocês têm que ler esse material, um primor, uma coisa social. Eu me arrepiava lendo o artigo de Adriano. Né? Então, assim, outros, o de Gustavo, tratando a questão do estado de exceção, Eugênio Aragão, Pedro Serrano, quem foi mais? Menino, na internet eles disseram tanta coisa desse livro, disseram que era um livrozinho, por um grupinho de professorzinho, não sei de onde, de uma universidadezinha lá do Nordeste. Tal. Dava projeção, dava projeção. Né? Enfim, o que é que eu ia dizer mais para vocês? Sim, neste livro, qual era a minha abordagem? Eu digo, eu vou falar sobre essa questão da política energética, é com isso que eu estou mexendo. Eu tenho escrito sobre isso desde lá de trás, eu vou trazer a política energética. Aí eu trouxe um artigo que se chama Relações entre o lawfare e a política econômica do petróleo. Os fins não justificam os meios, tá? Porque essa era a questão, é que tudo se justificava. A OCDE teve também o poder, eu vou voltar à OCDE, que eu fiquei invocada com ela, teve também o poder de fazer aprovar no Brasil, em 2013, a nossa lei anticorrupção, que é a chamada Lei da Empresa Limpa, enfim. Os instrumentos da ilegalidade, os instrumentos da exceção podem ser encontrados na própria lei anticorrupção. Quais são esses instrumentos? É claro, quais são esses instrumentos? Prisão preventiva sine die, está lá. Não era possível isso antes. Isso não é típico de um Estado democrático de direito. Isso é típico de um Estado de exceção. Prisão preventiva sine die não é de um Estado de direito. Né? Prender alguma coisa que estava na lei, alguma coisa que não estava. Mas outra coisa que estava na lei é que a pessoa possa ser presa ou o processo possa ser aberto e a coisa possa seguir apenas a partir da colaboração premiada. Você não precisa provar, basta denunciar. Tá? Isso se transformou numa fábrica no Brasil de colaboração premiada. Então, você prende imagina que aquele seja o mais vulnerável e vai em cima dele. Aqui no Brasil, na Operação Calvário, prenderam a ex-secretária Livânia Farias. Livânia sofreu todo tipo de torturas na prisão. Torturas. Ela foi obrigada a assinar depoimentos, etc. Coisas que, claro, não apareceram na mídia. O lawfare ele se exercita duplamente dentro do sistema de justiça e através da grande mídia, principalmente. Né? Este livro é um livro importantíssimo. Não sei se eu já deixei uma cópia, mas eu posso deixar uma cópia aqui no programa. Esse livro foi escrito por uma jornalista de Minas Gerais, chamada Eliara Santana. Ele se chama Jornal Nacional, um ator político em cena. E ela assistiu mais de 3.000 edições do Jornal Nacional. Né? Fez uma pesquisa também, boa parte do tempo, em Nova York. E ela conseguiu mostrar por A mais B como foi que a imprensa tratou a Operação Lava Jato, como foi que transformou esses promotores, esses agentes do sistema de justiça em heróis nacionais, né? Como foi que transformou a ação deles numa luta messiânica. Dallagnol e Moro eram o Messias, eles estavam numa luta, numa cruzada, era isso que Dallagnol usa. Dallagnol, inclusive, é evangélico, fez jejum para Lula não ser presa, coisas assim. E é risível mesmo. Então, o transformar o outro no seu inimigo político, o induzir o processo, instrumentalizar o processo, não aceitar as provas da defesa, supervalorizar as provas da acusação, o conluio armado entre o juiz e o Ministério Público, isso
são flagrantes de um estado de exceção, né? São flagrantes que não revelam o nosso compromisso democrático, o nosso compromisso social, tá? Então, isso tudo, hoje em dia, eu só quero ler o pedacinho que eu disse, só um minutinho, viu, Gustavo? Já vou terminar. Para eu falar para vocês como foi que houve o desmonte do setor energético brasileiro. Vou ler esse trechinho para vocês entenderem. De acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás, a Operação Lava Jato produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos para o Brasil do que o valor desviado com a corrupção, supostamente desviado com a corrupção. E que deve ter havido. Não estou dizendo que não houve corrupção, não, e nem estou aqui fazendo defesa. O que eu estou querendo dizer, né, é que isso foi transformado num discurso para inviabilizar um projeto político de nação. Que depois que tiraram esses agentes de cena, tudo pôde valer. Tudo passou a valer. Tudo. Apenas no primeiro ano, a Lava Jato retirou cerca de 146 bilhões de reais da economia brasileira e foi responsável por um impacto negativo de mais de 3 pontos percentuais no PIB brasileiro nos anos seguintes. Segundo esse estudo, só em 2015, na antessala do golpe, a força-tarefa da Lava Jato provocou a redução do equivalente a 2% do PIB nacional em investimentos da Petrobras e o equivalente a 2,8% do PIB em investimentos em construtoras e empreiteiras brasileiras. Esses foram os dois setores da economia progressista, desenvolvimentista brasileira mais impactados. O setor do petróleo e o setor de construção civil. Só a Petrobras, no ano seguinte, calcula-se que a Operação Lava Jato tenha sido responsável pelo encolhimento de 5% dos investimentos em formação bruta do capital fixo do país, bem como reduziu em mais de 100 bilhões de reais o faturamento das empresas arroladas na Lava Jato. Só a Petrobras reduziu o número de seus funcionários. Houve um plano de demissão na Petrobras que excluiu 446 mil funcionários. Quer dizer, de que tamanho que essa empresa foi ficando. Enfim, e aqui tem outros dados. Isso tudo para dizer que aqui não acabou, né? A gente, pelo fato de nós termos conseguido, não é nem comemorar a vitória de Lula, mas é comemorar a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a pauta, a agenda que nós chamamos de retroliberal, não é neoliberal mais, é retroliberal. Há gente que chama isso de necroliberal, uma questão no necropolítico. É uma agenda necroeconômica, né, que está em curso ainda no Brasil. Né? É preciso que a gente fique atento, porque isso não acabou, né? Isso não acabou. E nós precisamos ser os agentes, né, do alerta nacional, né, para que nós possamos vir a ter um período novo de desenvolvimentismo, de aplicação. O que é o desenvolvimentismo? O que é o desenvolvimento? Vou fechar com isso. O que é o desenvolvimento? Não é um processo neutro, vocês sabem disso, como dizia Celso Furtado. O desenvolvimento é uma política conduzida pelo Estado, né? E o recurso do desenvolvimento banca os direitos econômicos e sociais. Antes de encerrar, queria pedir aqui a professora Ana Paula Basso para trazer uma homenagem que estamos fazendo aqui à professora Maria Luísa, não só pela aula hoje, que vocês viram, foi uma aula... Isso não estava no script, não, viu? Eles guardaram esse segredo. Que história é essa? Então a gente tem esse momento aqui. Meu Deus. Homenagem, professora, toda a contribuição. Obrigado. Obrigada, só tenho que agradecer por tudo. Obrigada, Ana. E continue conosco, né? Meu Deus. Parabéns. Nossa, estou me tremendo. Obrigada. É do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas. Nós agradecemos à professora por sua contribuição. Vem cá, Gustavo. Vem cá, Gustavo. Deixa eu ver que está cheio de fio aqui. É melhor. Aqui, pronto. Obrigada.
Então, o programa homenageia a professora por sua contribuição a pós-graduação em Direito aqui da UFPB, mas a pós-graduação em todo o Brasil e a pós-graduação da UFPB, que a professora foi nossa pró-reitora e está fazendo muita falta, viu? Porque a gente até fala que na época da professora Maria Luísa, o fórum de coordenadores era permanentemente consultado, era uma gestão democrática. A gente participava ativamente e se fazia reunião mensal. Agora não, isso sumiu. E aí a gente não tem nem como planejar as atividades, nem como coordenar os esforços em conjunto. A gente manteve porque nós mantivemos um fórum paralelo, que dialoga através das redes digitais. Mas isso é mais um reflexo das consequências do governo Bolsonaro na universidade, né? Uma gestão não democrática. Então, as consequências são essas. Agora está sendo retomado, mas está sendo retomado por um esforço que vem de uma pressão externa. Eu estou rindo aqui, gente, porque quando você começa a receber prêmios e não sei o que, você está ficando velho. É sinal que eu estou ficando velha. Eu já sei. Você está com a professora permanente do quadro, inclusive a professora orienta ainda conosco, né? E ela está aqui como professora do programa de pós-graduação, tá certo? Então não. Obrigada. Não é isso, não. A gente tem que fazer agora, né? Porque. Daqui a pouco morre. Estou dizendo. Bom, então, gente, fica agora encerrada a nossa aula e todos convidados para um coffee break que está acontecendo aqui na área externa. Vocês podem se dirigir para lá. Obrigado por tudo e a coordenação do programa vai estar sempre aberta para receber a todos.